E aí, gurizada, beleza? No vídeo de hoje a gente vai debater sobre a seguinte pergunta. Mas afinal, o Bolsonaro ele é fascista? Daí tu solta a vinheta, né? Que até agora a gente não tem, mas, vou botar um Mussolini, um Bolsonaro aqui, Wesley Safadão, bota aqui na minha mão, Wesley Safadão. E aqui nessa outra mão tu bota o Mussolini. E no meu nariz o Bolsonaro. Para entender isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o fascismo. Ele é um regime de governo que foi implantado na Itália mais ou menos no período entre guerras. O que é interessante observar nesse regime de governo? Acabou a Primeira Guerra, a Itália saiu ferrada de lá, alguns acordos que prometeram para ela não foram cumpridos, e daí tinha toda uma insatisfação popular. Tu tinha os socialistas ali, anarquistas, crescendo na Itália, e tu tinha uma ala conservadora muito forte, basicamente composta pela classe média e pela burguesia italiana. Então começou a gerar um sentimento de revolta, de vergonha, foram humilhados. Em todo esse sentimento assim de país quebrado, vai surgindo a figura de um cara chamado Benito Mussolini. Me senti o Brad Pitt falando agora. Buongiorno. Chamado Duce, seria tipo chefe. Então, primeira coisa para você observar, esse regime ele ascende ao poder no momento em que se tem muita insatisfação e muito ódio da sociedade. Quais as principais características do fascismo? Tem um Estado onde ele é centralizador. Claro, parceria com a burguesia local, mas ele é centralizador no sentido social e econômico. Ele faz os planejamentos, sempre associado com a burguesia local, com as empresas locais. O que faz dele, eu vejo muita coisa na internet falando que não, mas o que faz dele um regime de direita, sim. O que tem de texto, de gente falando, fascismo é uma coisa de esquerda. Não, né? Não, amiguinho. Vai estudar. O fascismo ele é um movimento que surge na direita. Tem uma frase do próprio Mussolini que ilustra muito bem o que é o fascismo. Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ele é um regime totalitário. Todas as decisões basicamente dependiam do Duce. No caso que o Mussolini falava, era a própria regra em si. A primeira coisa que ele faz quando ele assume o poder, o Mussolini, é fechar, prender e matar todas as formas de oposição. Então ele fechou o sindicato, ele proibiu todos os partidos políticos, só ficou o partido fascista, uma série de medidas para acabar com a oposição. Ele acabando com a oposição dava um sentimento geral de Itália unificada. O que entra no segundo característica bem marcante do fascismo, que é o nacionalismo. Nós somos bons, o que é de fora não é bom. Isso é basicamente o sentimento nacionalista. Claro, falando em resumo, mas basicamente o sentimento nacionalista é assim. Outra característica bem marcante do sistema fascista é a censura, porque vários meios de comunicações da época foram censurados, eram só os meios de comunicação permitidos pelo líder. E outra coisa também que é bem interessante, essas ideias de propaganda. Sempre quando o poder está centralizado numa pessoa só, essa ideia de propaganda sempre é muito curioso. Acho que vai aparecer na tela umas propagandas aqui do Mussolini. Eu me sinto no Minority Report, tá ligado? Mas essa ideia de propaganda para exaltar a figura desse líder. Outra característica também, essa muito marcante no sistema fascista, é a negação das minorias. No momento que tu nega o outro porque o outro é diferente, eu crio, de um lado, um grupo homogêneo, nacionalista, que respeitava o Duce, e qualquer um que não se encaixava aí era eliminado. Às vezes morto, às vezes preso. Então era como na Itália, o que era valorizado na Itália? Olha que curioso. A família tradicional, né? Papai, mamãe, filhinho. A ideia da igreja muito próxima do Estado. Foi ali que foi feito o Vaticano. Então, né, o bom italiano da época, o bom fascista da época, era o cara que ia à igreja e tinha sua família. Ele era muito antissocialista, anticomunista e anti-anarquista. Qualquer forma de esquerda. A esquerda era vista como um mal que precisava ser combatido, porque eles iam destruir a família, porque eles iam implantar o socialismo. Eles iam trazer várias coisas ruins. Outra característica bem marcante é que, na verdade, o fascismo ele é muito o estereótipo do machista. São esses homens reunidos, esse culto ao esporte, esse culto à força física. Os jovens da época eram treinados para virarem militares e dessa forma encorpar os militares dentro da Itália. Esse culto aos militares, esse culto à hierarquia, essa ideia de grupo único, como se grupo único coeso, onde fossem amigos. O que faz do fascismo um sistema bem machista. Então ele vai substituir o Estado de Direito, não tem mais o sistema de leis que vigoram perfeitamente, tudo vai girar em torno dessa figura central aí do líder e do partido, pelo regime de exceção. Então não existia a ideia de oposição, eles vendiam uma ideia que era
tudo algo unificado. E é isso que é um pouco preocupante do fascismo. Ele vem como uma onda assim, ele engloba e bota como todo mundo fosse unificado numa coisa só, atrelado a essa ideia de nacionalismo. Somos todos italianos combatendo esse mal externo. Agora vamos falar do nosso mito, senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele tem Messias no nome, tipo, Salvador. Começou a carreira política dele em 1988 como vereador do Rio de Janeiro. Ele está no 7º mandato. Ele está no 7º mandato como deputado federal. Ele mudou algumas vezes de partido, mas atualmente ele está no PSC, que é o Partido Social Cristão. Em 2014 ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar ficou a filha do Antony Garotinho. E em terceiro lugar ficou o senhor Eduardo Cunha. Bolsonaro, então, além de ser o deputado federal mais eleito do Rio de Janeiro, estar no 7º mandato, ele também conseguiu com que os seus 3 filhos entrassem na política. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual do Rio de Janeiro, e o Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco das ideias desse nobre deputado. Ele defende um nacionalismo forte e um Estado bem hierarquizado, bem aquele sistema militar. Será que isso aí não lembra nada? Ele é considerado um político com posições conservadoras, um pouco reformista, que ele sempre retoma o passado, como se aquele passado fosse muito nobre, fosse muito bom. Na época da ditadura, assim, que tu podia sair tranquilo pela rua sem morrer. Ah, família é homem, mulher e filhos. Fora isso, tudo é aberração. Coisas do gênero. Alguns exemplos do pensamento de Jair Bolsonaro e a gente vai ver se consegue comparar ou não com o fascismo. Sobre segurança pública, Jair Bolsonaro deixou claro mais de uma vez que o que tem que ser feito é mais repressão. Não interessa se a polícia tem que ser reestruturada, porque pro Jair Bolsonaro não precisa. A parte militarizada pro Jair Bolsonaro tá ok. O que tem que ser feito seria reprimir mais. E daí ele acaba reduzindo toda a ideia de direitos humanos para aquela máxima, né? Bandido morto! Morram todos! Ele reduz os direitos humanos como se fosse defender somente bandidos. É um erro que ele comete. Não vou falar aqui os motivos, a gente pode deixar isso para outro momento. Uma frase clássica que ele falou sobre a ideia dele de repressão é quando ele falou que o Pinochet tinha que ter matado muito mais gente. Ele não defende a ideia de não violência ou de vamos buscar outros caminhos para tentar organizar. Ele defende a ideia de violência certa. O que seria a violência certa? Ele tem uma frase muito clássica dele sobre isso. O objetivo é fazer o cara abrir a boca. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico. No caso, ele está defendendo a tortura para solucionar crimes. Por mais que já tenha inúmeras coisas falando que tortura não adianta. Se a pessoa me torturasse agora, é óbvio que eu ia falar que eu era o pai do Luke, por exemplo. Né? Sou eu o pai do Luke. Tortura não adianta. A pessoa sofrendo, óbvio que ela vai falar o que a pessoa quer ouvir. Então violência, né, como marca característica do fascismo e também do nobre deputado. Uma coisa que ele tem é um discurso muito eloquente, mas ele acaba se tornando simplificador da realidade. Ele acaba reduzindo de tal forma que não faz muito sentido as coisas que ele fala. Um exemplo, vamos associar lá com o fascismo. O filho vai ficando viadinho e tu dá um corretivo nele. Bate na criança que tem um jeito mais afeminado. Isso, por exemplo, é um total desrespeito às minorias. Enxergar uma minoria como algo diferente. Isso é um exemplo clássico, assim, é uma coisa muito fascista, assim, presente nesse tipo de frase, nesse tipo de discurso dele. Geralmente quem se posiciona contrário ao Bolsonaro taxa ele de louco, de burro. De louco, de burro, ele não tem nada. Ele sabe fazer uma boa construção da imagem dele, ele sabe aproveitar o espaço que a mídia dá pra ele. E ele tem muitos seguidores. Isso acaba mais ou menos endossando essa propaganda do bolsomito a tal ponto que ele tem uma legião de seguidores e isso alça ele em termos de propaganda no Facebook num patamar elevado. Os grupos políticos que mais ou menos sustentam o Bolsonaro tem a igreja, alguns agentes de segurança pública e os militares, alguns militares. O Brasil atualmente é um cenário ideal para que um cara que nem o Jair Bolsonaro cresça. Instabilidade política associada a um pensamento assim que todos são corruptos e que ninguém presta, um cara que nem ele que nunca foi pego em nenhum escândalo de corrupção, surja, é fácil. Esse cenário político brasileiro, assim, para um cara que nem o Bolsonaro subir, é previsível, porque tem uma classe média que está bem satisfeita por vários motivos, ainda mais essa ideia de crise, várias pessoas perdendo emprego, e tu tem uma burguesia brasileira bem conservadora também. Então essas pessoas é que podem dar coro pro Bolsonaro acabar subindo em pesquisa. A pergunta que fica é a seguinte: será que esse pensamento fascista ele vai crescer no Brasil? Ao que tudo indica sim, por causa dessa insatisfação da classe média.
Mas uma pergunta que eu acho mais interessante é, será que ele cresce pelo ódio das pessoas? As pessoas odeiam alguma coisa, ele ilustra isso, é por isso que ele cresce? Ou ele ilustra o ódio nas pessoas e é isso que faz ele crescer? Ou será que é as duas coisas? Deixa a tua opinião aqui embaixo, curte a página, curte o vídeo, te inscreve no canal. Beijo no cérebro de todo mundo. Assinei o canal, não assinei o canal. Assinei o canal, não assinei o canal.